A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com os irmãos. Demorei aí para fazer outro vídeo um pouco porque tô esperando alguma montando, né, para fazer outro vídeo, montando uma inspiração, alguma coisa, né, para falar. E hoje eu vim falar um pouco sobre a minha pessoa, né? Então, eu tenho aí 54 anos, né? Já passei na minha infância até os 19 anos, 20, mais ou menos, mais ou menos 20, 20 e poucos anos, fiquei na igreja católica, fiz a crisma, né? Fiz o curso, fiz a crisma, tudo. Daí, depois disso, eu tava meio triste, meio cabisbaixo, tava complicado a minha vida. Conheci uma pessoa da igreja evangélica me e comecei a ir na igreja evangélica, vi as coisas diferentes, né? Vi como as coisas poderiam ser. Na igreja católica, assim, eu não me interessava muito por ler a Bíblia, por pegar nela, né, por ver. Já na igreja evangélica já é diferente, né? Eles pegam muito a Bíblia, eles conversam sobre a Bíblia, então fica mais fácil, né? Você ter o estudo da Bíblia. Geralmente o que é falado na igreja, né, o que é pregado na igreja é diretamente sobre a Bíblia, não que a igreja católica também não faça isso, mas a pegada é diferente, então parece que faz com que você busque um pouco mais aquelas pessoas que não têm muita vontade de buscar. Aí eu fiquei um tempo na igreja evangélica, uns 13, 14 anos, e daí a minha esposa não quis mais ir na igreja e ficou, e eu fiquei mais uns 5 anos mais ou menos indo para a igreja. E daí peguei, não fui mais. Pensei assim, se minha mulher não vai, eu também não vou, e fiquei. Aí mais ou menos em 2015, eu peguei janeiro de 2015, fevereiro de 2015, comecei a pensar em algumas coisas diferentes, comecei a ver umas coisas diferentes, e vindo do serviço e aqui em casa comecei a ver YouTube, e de repente caí no canal do professor Lércio Fonseca. Ele falava muitas coisas sobre espiritualismo, né? Espiritualismo, sobre extraterrestres, sempre falou, né? Até hoje fala. E eu comecei a ver alguma coisa também diferente ali. E fui gostando, fui vendo, né? Fui me apaixonando, né? Pelo espiritualismo, pelo espiritismo, né? E cheguei até num centro espírita da Federação Espírita do Brasil, fui, mas também não foi aquele, também não me senti bem. Daí comecei a ver em casa, comecei a buscar, de repente eu caí num canal chamado Arca Ramatiz, que me ajudou bastante. Depois fui passando para outros canais, de repente caiu do YouTube na minha frente o canal da Casa Plataforma da Oração. Daí os vídeos já começaram a melhorar. Daí da Casa Plataforma de Oração passou para Espiritualidade na Prática, comecei a ver. E depois de Espiritualidade na Prática, hoje eu vejo o canal também do Osmar Barbosa, que é um escritor. E hoje é atualidade, né? Hoje eu sou um universalista, né? Universalista convicto, né? Como diz. Gosto de ver as coisas, respeito todas as religiões e procuro colocar meu ponto de vista aqui no canal, né? Meu canal é um canal universalista. E ele também diz, né, o próprio nome do canal diz que é A Caminho da Espiritualidade, né? Esse nome foi sugerido inclusive pelo meu filho, né, que fez inclusive o tema de abertura do canal. Aquelas fotos de abertura, tudo é tudo foi ele, da ideia dele que o mundo espiritual revelou para ele, né? Porque ele disse que ele estava em casa um dia e o mundo espiritual ficou o dia inteiro, né, pensando naquilo, tinha que fazer, e fez a abertura do vídeo, que eu tenho ela nos meus vídeos, né? Aquela foto final foi ele também que montou dos vídeos que eu faço.
Então, uma forma dele me honrou, uma forma de honrar ele também, que, né, fez os vídeos, fez inspirado pela espiritualidade maior, né? E nesse trajeto aí, você vai alguns anos, né, de caminhada, alguns anos de ver bastante no YouTube. Eu não confesso para os irmãos que eu não gosto de ler muito, mas já passei horas e horas na frente do YouTube, vendo canais, vendo coisas, né, vendo reportagens, vendo canais falando sobre espiritualidade, né? E então tem muita coisa aí. Eu vejo alguns audiolivros, né? Chico Xavier e outras coisas, né? Mas tem umas coisas assim para o nível onde eu tô, né? Alcancei, que eu já vi isso bastantes vezes. Então chegam umas coisas que são meio, é, meio igual, né? Aquilo que eu já sei. Daí eu começo a escutar um audiobook e daí passo o audiobook para frente e nem ouço totalmente o audiobook. Só quando for alguma coisa assim bem diferente. Tem uns livros do audiobook, dois audiobook do Osmar Barbosa, eu gostei dos dois audiobooks dele que ele fez, né? Do livro que ele fez, ele tem bastante livro. Então, daí eu tô nessa, né? Tô vivendo, tô trabalhando, trabalho ainda, tenho minhas rotinas, né, de trabalho, tenho que viver, né? Sustentar a casa, sustentar a família e assim vai. E nessa parte de evolução espiritual a gente vai evoluindo, né? A gente aprende com o passar do tempo que, que a evolução ela faz parte do teu dia a dia, do que você faz, daquilo que você, como que você trabalha no teu dia a dia, né? Como que você começa amanhã, como é que você dorme. Vamos falar assim, como é que você começa amanhã, né? Qual é a cabeça, qual a mentalidade que você tem durante o dia no serviço, né? Quando você volta para casa com a tua família, quando você dorme, eu já vou falar, né? Você tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa honesta, transparente, né? Espiritualidade. Porque isso está tudo nos livros, né? Em vários livros que foram escritos, a Bíblia, tem muita coisa, né? Elas nos ensinam, esses livros que foram escritos, eles nos ensinam, né? Você vê, tem livro de Chico Xavier de 1940, pensa, né? Então, muitas vezes, não que o que ele falou lá em 1940 seja coisas que não existam mais. A Bíblia tem 2000 anos, quase 2000 anos, e ela é sempre atual, né? Então, eles são atuais os livros, mas se você já tem esse conhecimento, fica um pouco até chato, né? Você ficar ouvindo audiobook, né? Eu gosto mais de audiobook do que leitura. Então, nesse dia a dia que a gente tem que passar, né? Você tem que tentar passar tranquilo, calmo. Muitas vezes passa uma raiva, passa uma dificuldade, muitas vezes alguém bate no teu carro, faz alguma coisa, você tem que tentar manter, né, a paciência, né? Sei lá, se você conseguir dar um abraço ainda na pessoa que bateu em você e dizer que tá tudo bem, fique tranquilo que vai dar tudo certo, de repente ele tem seguro, ele ajuda a pagar, tudo certinho, né? Tudo bem que o carro teu não vai ficar do mesmo jeito, né? Porque depois de uma batida é levado nessas coisas para arrumar aí, e parece que eles deixam pior do que nunca vi. Nunca, já tive experiência de levar, mas nunca voltou bom, né? Sempre cada vez pior. Arruma uma coisa e estraga a outra, né? Daí, tentar tratar, procurar entender, né? Muitas vezes, né? A pessoa bate em você, o carro volta com um problema, mas talvez é para você mesmo também se desapegar um pouco do bem que você tem, das coisas materiais. Muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente para pra gente como a gente desenvolver, correr atrás e para ter os desapegos, né, da vida. Nós precisamos desapegar das coisas, né? Porque a vida após a vida, aprendi um termo com os Mar Barbosa, né? Vida após a vida. Eu sempre falava vida após a morte, né? Porque a morte do corpo, na verdade, né? Mas ele fala assim, vida após a vida. Então, você tem a vida aqui, você morre nesse corpo, mas a tua vida continua, o espírito continua, né? Então, achei muito bonita essa palavra dele, né? A vida após a vida. Então, quando você querer nessa vida após a vida e você
Você crê que você vai viver, que você vai trabalhar, que você vai fazer um monte de coisa. O que tem nas literaturas, né? O que a gente ouve em vídeo, que você não morre, que você vai para uma cidade, se você for uma pessoa boa, né? Você vai para uma colônia, e como lá na colônia você estuda. Se você já chegar lá já com algum desenvolvimento, você já começa a trabalhar, fica mais fácil, eles não precisam desenvolver muito você. Agora, se você já não acredita em nada, é mais complicado, né? Se você não fez a reforma íntima, né? Não tirou a mágoa, a raiva, o ciúme, né? Não desapegou da carne, não desapegou das pessoas, né? Você sabe aquela pessoa assim que eu amo essa pessoa assim, que dou minha vida, eu amo essa pessoa, não tem problema. Existe, né? Mas é apego, né? Tem que cuidar com isso, né? Porque se ama demais, as coisas, isso são coisas carnais, vamos falar assim, né? Que podem levar você para um umbral. Você indo para um umbral, você vai lá fazer uma limpeza, vai passar por um tempo lá, mesmo que o umbral agora está sendo limpo, né? Está sendo limpo, está sendo redimensionado, ainda tem bastante espírito, mas eles, claro, vai demorar um pouco, né? Mas ainda, né? Vai demorar um pouco, mas a gente ainda tem a chance muito grande de ir para o umbral. Mas ainda, umbral, ainda, como diz, ainda tá bom, né? Quero ver quem for transmigrado, não conseguir ficar, né, no planeta. Tava vendo umas entrevistas em outros canais aí com os dos médios, né, com seus mentores e tal. E numa entrevista eles falam que tá bem próximo, né, muitas vezes agora a gente não vê falar isso muito, ou tá começando a ouvir falar, né? Não que eu assista televisão aberta, né, mas a gente ouve pelo YouTube que as aparições, né, de OVNIs, né, objeto voador não identificado, extraterrestres, naves espaciais, elas estão começando a acontecer cada vez mais. E eles falam, né, os médiuns falam, né, que a aparição, o primeiro sinal dessas mudanças, né, de terceira para quinta dimensão, agora eu estou colocando isso, né, baseado no que eles falam, é essa aparição dos extraterrestres cada vez maior, né? Vão aparecer cada vez mais, vão começar cada vez mais a se mostrar. A intenção deles é descer e falar com a gente, né? Essa é a intenção. De a gente ter realmente uma interação, né? Entre eles, né? Porque são irmãos do bem. Claro que deve ter extraterrestres do mal, né? Eu acredito nisso, né? Não só do bem, porque você tem pessoas do mal aqui vivendo na Terra e tem pessoas do bem. Seria, acho que, não sei, talvez seria ingenuidade minha achar que aí fora não tem extraterrestre mal, né? Que talvez domina os outros seres, outros planetas. Tá? Então eu acredito que exista, mas graças a Deus estamos sendo assessorados pela Confederação Galáctica, que ela é do bem, ela é etérea, né? Vive no mundo dos espíritos, não na terceira dimensão. Pode passar a se materializar na terceira dimensão, tanto que as naves se materializam em terceira dimensão e vão para a dimensão etérea, né? Porque elas não são dessa dimensão. Por isso que elas conseguem fazer essas manobras loucas, né? Que as pessoas não entendem as manobras e somem de vez, né? Porque elas passam para... Elas voltam para a dimensão etérea delas, né? Então por isso que é onde é que estão os espíritos, por isso que a gente não... Eles ficam mais sutis, né? Transforma a nave, ela fica mais sutil e consegue ir para a dimensão etérea, de onde vivem os espíritos e lá onde é que eles vivem de verdade. Aqui é mais para mostrar para nós, né, que realmente existe alguma coisa maior. O intuito deles, eu acredito, assim, que é para mostrar que existe alguma coisa maior, existe. E é para as pessoas começar a se preocupar com o lado espiritual, né? Não se preocupar muito com a parte material, né, com o serviço. A gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, precisa ter um lugar para dormir e tal, mas as pessoas... Mas não que ela é doente, tudo que você faz que demasiado é doentio, né? Sexo demasiado é doentio, é doença, bebida, doença, vício, cigarro, doença. Você sente um amor muito louco porque você não pode deixar aquela pessoa, se a pessoa você deixar você vai matar, né? Já vem disso de doença. Então tudo que você faz, a religião, para aquela pessoa que é muito religiosa, né? Que criaram outras religiões lá que amarram bomba e se explodem, né? São tudo, né, fanático. Então também são coisas que não são boas, né? Então você tem uma religião que de repente ela começa
pedir umas coisas que não condiz com reforma íntima, não condiz com as coisas boas. Então você deve ficar atento, né, com relação a isso. Então eu passei, né, alguns anos aí correndo atrás e vivenciando. Hoje eu me sinto bem, né, por ser um universalista. Desculpa, tô com uma dor de garganta um pouco. Por ser um universalista, por fazer os meus vídeos, né, por trabalhar, por poder ser uma pessoa melhor, que eu dou graças a Deus por ser uma pessoa melhor. Estou tentando me moralizar cada vez mais, estou tentando fazer a reforma íntima, tô tentando deixar minhas paixões de lado, né? O ódio, a raiva, né? O apelo pelo dinheiro, o apelo pelas coisas materiais, o apelo pelas pessoas, muitas vezes, né? Porque você vai deixar uma hora ou outra, ou a pessoa vai deixar você, eu quero dizer assim, pode ser até a separação, né? Ou o filho casa, vai para outro lugar, né? Mora em outra cidade, em outro estado, em outro país. Ou a pessoa desencarna e você fica sozinho aqui no mundo terrestre. Por mais que essa pessoa desencarne e tenha permissão divina, casa, olhar você, né, acompanhar teu desenvolvimento, mas você não vai ver, você vai no máximo sentir, no máximo vai ter sonhos com essa pessoa. Né? A não ser que você tenha consciência dos teus desdobramentos à noite, né? Daí você pode realmente. Mas geralmente eles não deixam você lembrar quando você sai do corpo, né? Toda noite a gente sai do corpo para o espírito sair. Porque o espírito, na verdade, o espírito bem desenvolvido, ele não precisa comer, não precisa dormir, não precisa fazer nada, né? Porque é só energia, né? Ele precisa ter a energia, sim, né? Então, nesse desenvolvimento, nessas coisas que eu passei, por onde eu já andei, porque eu já vi, né? Que eu já senti, o que eu vejo, né? Que das religiões e tudo, né? Tudo não passa de coisas assim para segurar você muitas vezes na religião, né? Porque tem o batismo, mas o batismo, na verdade, ele não vale de nada. Você vai falar assim, mas está na Bíblia. Você vai falar assim, mas Jesus se batizou. Jesus se batizou, se você levar o conceito de batismo certo, Jesus se batizou e fez aquela obra bonita, né? E os outros que se batizaram lá com João, o que eles fizeram? Com certeza voltaram a fazer o que eles faziam, né? Porque não existe uma conversão verdadeira ali, né, muitas vezes no batismo. Pode ser uma porta de entrada, né, o batismo, né, para a pessoa despertar. Que nem Jesus despertou no batismo, né? O simbolismo maior do batismo de Jesus foi quando ele despertou, né? Porque alguma coisa tomou ele e ele foi para o deserto. Mas quantos que batizam e só deitam na água e levantam e não mudam nada, continua a mesma coisa, né? Então o batismo em si, ele não vai fazer você mudar por si, né? Eu batizei, agora eu sou uma nova criatura, tudo que eu fiz de errado apaga, né? Jesus levou sobre si sobre ele os meus pecados, não levou, você vai ter que fazer os seus acertos, você vai ter que você vai ter que vir, vai ter que acertar, você vai ter que reencarnar, não tem como fugir disso, né? E você já reparou como todas as religiões elas são materialistas, né? Todas as igrejas, né? Todas as igrejas. Tem muita coisa, né? Vivem em posses, né? Posses e posses e posses. Então você já é contra o mandamento de Jesus, né? Falando assim, vende tudo, né? Distribui aos pobres, né? Me segue. O que as religiões fazem, né? Pegam tudo, pegam o que você tem e eu não sigo Jesus. Porque elas estão falando que elas não seguem, né? Elas por si só. Eu não sigo a Jesus, porque eu tenho posse, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Eu tenho dinheiro para pagar, eu tenho... Não sei o que você vai falar para mim, mas se não tiver posse, você não consegue ter as ONGs, né? Mas se não tivesse posse, se eles pegassem e vendessem tudo, ia ser muito melhor, melhorar as ONGs, né? Muito mais. Se as pessoas das igrejas, elas realmente trabalhassem para as pessoas, né? As pessoas realmente das igrejas, elas trabalham para ficar ricas, para ter as coisas, ter as posses, tal, mas não para, muitas vezes, para ajudar o povo. Ajuda o povo num pouco que tem, mas não no muito, né? E assim vai, né? Aí querem vender não sei o que lá santificado, sal, terra, caneta para você fazer prova, não sei o que diz que está abençoado e que não sei o que lá, que você vai conseguir porque Deus vai te ajudar. Deus quer o teu desenvolvimento, né? Deus quer a tua libertação, Deus quer que você evolua, né? Ele quer isso, que a gente evolua, que a gente cresça e que
Saia desse planeta de terceira dimensão e vá para a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, sei lá, enésima dimensão, né? Que a gente suba para cada vez mais se aproximar dele. Quanto mais a gente sobe nas dimensões, mais a gente se aproxima dele. E a gente está muito longe, a gente está em terceira dimensão. Tem a primeira, a segunda e já é a terceira. Então a gente está no início da caminhada. E tem muita caminhada para cima, né? Então, muito daquilo que eles nos ensinam, que falam, que, que dizem, né? Mentira. Ela não é verdade. Não é bem assim. Porque não ensinam a fazer a reforma íntima, eles não são, as pessoas não são, muitas vezes não fazem o que falam, né? As igrejas não fazem o que falam, as organizações não fazem o que falam, porque são eleitos por homens corruptos, né? Assim como a política, né? A política, as pessoas que estão lá, a maioria é tudo corrupto, só quer ganhar dinheiro, não pensa nos outros. Aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Vocês acham que se eles quisessem, eles não acabavam com as drogas, com os vícios, com o tráfico, com o roubo. Né? Não ia acabar, claro que acabava. Não acabava com as pessoas que moram na rua, não tinham um salário decente, se eles quisessem parar de roubar, eles ganham dinheiro. Os animais na rua sofrendo, né? Essa matança desagregada de animais, o pessoal que caça lá na África, que caça em outros lugares, né? Caçam baleias ainda, né? Ainda tem países ainda que caçam baleia. Então, olha que nível evolutivo depois de mundo de terceira dimensão, né? Grande evolução. Terceira dimensão que começou do 1, né? O espírito foi criado do 0, começou no 1 dimensão, 2 dimensão, terceira dimensão. Então a gente não deve se achar o bambambam, não deve se achar o bom da boca, se achar que a gente é o maior dentre nós, dos maiores dos estudiosos, né? O estudioso que fala que ele tem conhecimento, ele é uma pedra, né? Perante o universo, né? Não é nada, nem consegue se manifestar perante o universo, não consegue nem sair do mesmo lugar perante a evolução do universo. Então acho que a gente tem que começar a parar e pensar nas coisas, né? Como que elas andam, como que deve ser feito. Né? E sabe essas raízes, essa negócio que muitas igrejas colocam, né? Tradições, essas coisas. Elas servem muito para te amarrar na terceira dimensão. Tradições, as empresas mesmo, né? Elas ensinam você a uniformizar, a ser igual, andar em matilha, andar em manada. E quanto à espiritualidade, ela ensina totalmente o contrário, né? Para você ser o que você é, ser uma pessoa única, ser um mestre, se elevar, ser um Cristo, né? Porque Cristo é uma hierarquia do mundo espiritual, ser um anjo, né? E você só vai conseguir ser um anjo, crescer, se você desenvolver, crescer, se livrar, né? Ser soltar das amarras, né? Ser um único, né? Você precisa ser um único. Você vibra, você tem uma energia única, você tem uma digital única, você tem uma íris única, né? Espiritualmente você tem também uma energia única. Então os espíritos conhecem você, conhecem nós, né? Nos conhecemos. Então a gente precisa tentar evoluir, né? Porque você morre, desencarna aí achando que vai dormir no Senhor, que vai ficar embaixo do trono de Deus, você vai ter um pequeno desapontamento quando você passar por outro lado do arma. Porque as coisas são diferentes, elas não são assim, você vai chegar trabalhando, as cidades astrais são parecidas com cidades do umbral, né? Onde é que você está pagando pecado, são parecidas com o que tem aqui na Terra, só que claro, bem piores, assim como as cidades nas colônias são bem melhores, né, do que nós temos aqui, são parecidas, mas também são bem melhores. Tem tudo que a gente tem aqui, tem bibliotecas, tem livrarias, tem lugares para você trabalhar, mas lá não fica louco, né? Você não tem dinheiro lá, você tem bônus hora, né? Que cada vez quanto mais você trabalha para a luz, mais o bônus hora seria uma energia que é passada para você, um ganho que você tem, que o teu espírito vai se iluminando, né? O teu espírito vai cada vez mais se iluminando e cada vez mais crescendo, mais desenvolvimento, mais se desenvolvendo o espírito. Assim como nós temos as colônias no nosso lar, que são aquelas primícias, né, primeiras, né, do lado do umbral, tem as outras colônias, né? Grande Coração, né? E assim vai, um monte de colônia que tem. Eu nem lembro de tantas colônias que tem, mas tem um monte de colônia. Então o que a gente deve é, né, procurar desenvolver, sair um pouco da mesmice, né, do dia a dia, do cotidiano,
das coisas normais, né? As pessoas estão se sentindo cada vez mais melhores nas igrejas, melhores, né? Mais melhores é ruim. As pessoas estão se sentindo melhores nas igrejas, por quê? Porque o mundo espiritual está descendo realmente com bastante força, está tentando fazer com que as pessoas mudem, né? Seus hábitos, seu jeito, né? Com o maior movimento espiritual, né? A, a energia do bem, né? Agarra mesmo as pessoas para as pessoas fazerem cada vez mais o sentido, ver o sentido diferente, né? Ver se desenvolve amor, ver se desenvolve caridade, ver se desenvolve o bem, né? E muitas vezes, por isso que as pessoas estão cada vez mais gostando de ir para as igrejas, tá? Por causa disso. Mas tem que cuidar também onde é que você está. Todas as igrejas são boas, né? Mas muitas vezes o que nem tudo para as pessoas. Se a igreja é boa, se as pessoas são boas, e você segue aquilo que você sente no teu coração, né? Sabendo-se que no planeta terceira dimensão é isso que a gente tem. É que a gente tem pares, bebidas, mortes, religiões, e cada um interpreta de um jeito e assim vai. Então acho que a gente precisa começar a mudar nossas vidas, né? Ser pessoas melhores, né? Sabendo-se que o mundo espiritual está aí se manifestando, os extraterrestres estão se manifestando, o umbral está sendo limpo, as pessoas que não conseguir vibração, não conseguir ser melhores, né? Elas vão ser transmigradas do planeta, né? Assim como qualquer um pode ser transmigrado, eu também posso, eu não estou livre disso, né? Como eu já falei em outros vídeos, ninguém tem uma bola de cristal para saber, ó, eu já estou livre, não vou precisar mais. Não tenho medo mais, né, de ser transmigrado, mas todos ainda podem ser transmigrados. Todo mundo está no mesmo barco. O mesmo barco quer dizer que você está vivo aqui na Terra. Então você tem chance de evoluir, tanto evoluir como involuir, né? Ir para baixo, ir para cima ou ir para baixo. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Fique com Deus, Deus abençoe e a paz de Deus com todos.